Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Pode sentar, amado, fique à vontade. Agradeço a Deus pela vida do pastor Ronaldo também, que quando chegamos em Curitiba nos acolheu, né? De braços abertos, né? Tem sido bênção na nossa vida. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias então, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Queria ler com os irmãos a partir do verso 16. Na verdade, hoje a mensagem pode ser até depois do almoço, né, pastor? Porque o almoço vai ser aqui, então não tem problema, né? Vamos se alongar. Vamos se alongar mais um pouco aí hoje. Brincadeira, irmãos, não vai sair do horário, não. Gálatas 5, verso 16. Vamos ler até o verso de número 26. Amém? Encontraram aí? Acho que está ali, vai pôr ali, não sei. Gálatas 5,16, a palavra do Senhor diz assim: digo, porém, andai em espírito ou no espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, ou a vontade da carne. Porque a carne milita contra o espírito, luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém, queridos? Então nós estamos aí dando sequência, né, o pastor falou sobre a menção do Espírito, né, a vida no Espírito. Nós vamos começar a falar então sobre o fruto do Espírito. Alguém já disse que o fruto é no singular, porque seria como que um fruto que é gerado, né, o Espírito Santo gera esse fruto em nós com todas essas qualidades, né, como uma laranja e os gomos, né? Então tem cada parte, né? A laranja tem cada uma das partes, cada um dos gomos que completa esse fruto. O que a gente vai compartilhar, né, que o Senhor colocou no nosso coração para estar compartilhando nessa manhã, eu vejo que é mais como uma introdução assim ao fruto do Espírito. Depois até, se o pastor Ronaldo quiser destrinchar mais o assunto do amor e da alegria, né? A gente vai falar um pouquinho, mas se quiser dar mais abrangência depois. Então o Senhor colocou no nosso coração
em cima desse texto aqui que nós lemos nessa manhã, como que uma introdução, né, ao fruto do Espírito, porque nós precisamos olhar para esse texto aqui, para esse contexto que fala do fruto do Espírito, e nós precisamos perceber que ele está falando de uma guerra. Às vezes quando a gente fala de guerra espiritual, a gente lembra lá de Efésios 6, né? Que fala de nós nos revestirmos com a armadura de Deus, para que a gente esteja firme contra as astutas ciladas do diabo. A gente fala daquela guerra que nós temos contra Satanás. Mas aqui nós vemos uma outra guerra, que é a guerra de quem? Que nós lemos aí, versículo 17. Quem que é, irmãos? A guerra da carne contra o Espírito. Então nós precisamos nos atentar para isso, né? Além da batalha espiritual que nós travamos contra Satanás e as hostes espirituais da maldade, nós travamos uma guerra conosco mesmo, né? Há uma guerra acontecendo em nós a cada dia. O nosso eu, a nossa carne, a nossa natureza humana, pecaminosa, terrena, lutando contra a ação do Espírito de Deus nas nossas vidas, né? O Espírito de Deus querendo produzir esse fruto, o Espírito de Deus querendo produzir essas qualidades, querendo nos mover, nos impelir para fazer a vontade de Deus, e a nossa carne jogando contra, né? O nosso eu querendo nos levar justamente para longe da vontade do Senhor, né? O nosso eu querendo viver nos seus desejos, né? Como ele fala aqui, na sua concupiscência ou na sua vontade, enquanto que o Espírito, ele quer ter a liberdade de agir em nós e produzir esse fruto maravilhoso na nossa vida. Então o que nós precisamos nessa guerra que travamos contra o nosso próprio eu, contra a nossa própria carne, contra a nossa natureza humana caída, terrena, pecaminosa? No verso 16 nós encontramos aí o primeiro passo. Ele diz: andai em espírito, ou andai no espírito, e jamais satisfareis a vontade da vossa carne. Então, para que o fruto do Espírito seja gerado na nossa vida, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos ser cheios do Espírito. Nós precisamos buscar uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. E isso tem que ser um alvo assim nas nossas orações, que está lá no primeiro plano. Jesus ensinando nos evangelhos, né, Lucas 13:11, ele diz: olha, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Jesus está falando ali que o Espírito Santo, ele tem que ser alvo das nossas orações. E uma vida cheia de amor e cheia de alegria é fruto, é resultado dessa busca nossa. Porque não somos nós que geramos, irmãos. Não adianta você sair daqui nessa manhã e dizer assim: ah, não, eu ouvi essa palavra e eu vou ser cheio de amor, eu vou ter atitude de amor, eu vou ser cheio de alegria. Não somos nós que produzimos isso. É fruto do Espírito. É a ação do Espírito, é um gerar do Espírito na nossa vida. Por isso nós precisamos buscar, né, uma vida cheia do Espírito Santo. Por isso nós precisamos clamar a Deus que nos encha, né, com seu Espírito, que sim, enche o nosso coração de amor, enche o nosso coração de paz, enche o nosso coração de alegria, enche o nosso coração, né, de fé, de benignidade, de paciência, porque é tudo fruto do Espírito. Tem uma historinha, né, que se fala aí, olha, cuidado com o que você pede, né? Cuidado, você vai pedir paciência, Deus vai te dar situações, né, na sua vida, para que você exerça paciência. Mas eu fiquei pensando, será mesmo? Será que se a gente não fizer essa oração, será que a gente não vai ter situação
Como que vai precisar de paciência? Será que se eu deixar de orar, Senhor, não me dá mais paciência, não? Será que vão deixar de surgir situações na nossa vida que não exijam paciência? Claro que não vai deixar de surgir, irmãos. Nós vamos ter sempre situações na vida onde o fruto do Espírito, aliás, toda a nossa vida, ela tem que ser, né, engajada, ela tem que estar inteirada com esse fruto do Espírito de Deus. Então nós precisamos buscar, nós precisamos clamar, nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, transborda o nosso coração, enche-nos do Teu Espírito, né? Que o Teu Espírito nos guie, nos conduza, que o Teu Espírito transborde a nossa vida com todo o seu fruto, né? Para que esse fruto, ele seja manifesto. Então não somos nós. Não é gerado com a nossa capacidade, não é gerado com a nossa, com o nosso intelecto, com o nosso emocional, não. Nós vamos ver mais adiante, sim, que nós temos que cooperar com o Espírito, né? A cooperação nossa com o Espírito de Deus, mas não somos nós que produzimos, é o Espírito Santo agindo em nossas vidas. Por isso, precisamos dar liberdade para o Espírito de Deus. Como cantamos nessa manhã: enche-me do Teu Espírito. Amém? Enche-me do Teu Espírito. Segundo lugar, aqui no verso 19, né, no verso 20, tem uma outra situação aqui que é interessante também, nessa guerra, né, que nós travamos entre a nossa carne e o Espírito de Deus. Ele diz aqui que as obras da carne são manifestas ou são conhecidas, e ele começa a enumerar, né, quais são as obras da carne. E ele fala que é a prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. E se não entrou alguma coisa na lista, ele fecha dizendo: e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Irmãos, o negócio é muito sério isso aqui. Nós precisamos nos atentar para que lado nós estamos nessa guerra. Aonde que eu me encaixo aqui? Olhando aqui para as obras da carne, né, e para o fruto do Espírito, eu preciso me atentar. E é interessante que Paulo está escrevendo para a igreja. E eu entendo que, por mais que nós estejamos, às vezes, dentro da casa de Deus, pode ser que nós estamos enganando a nós mesmos. Porque na verdade somos, ou alguns, né, estão convencidos da verdade, mas não convertidos à verdade. Ainda não houve um encontro com o Senhor, ainda não houve uma transformação de vida, ainda não houve um nascer do Espírito. Porque as obras da carne continuam sendo praticadas. Então nós precisamos nos atentar em que lado dessa guerra nós estamos. Paulo está escrevendo para a igreja. E ele diz, né, no verso 21, que ele já tinha, anteriormente, ele já tinha avisado os irmãos disso. Ele disse: olha, como já antes vos preveni. Então é um assunto de tamanha importância, porque o resultado é eterno. Ele diz: os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. É uma questão de eternidade.
É uma questão de que se nós não andarmos e não vivemos no Espírito de Deus, se nós não abrirmos o nosso coração para o Espírito de Deus fazer a obra que Ele tem para fazer na nossa vida, se nós não deixarmos com que o Espírito Santo conduza o nosso viver, se nós relutarmos e continuarmos a querer viver segundo a nossa carne, o destino é: não herdarão o reino de Deus. Então, aonde nós nos encontramos nessa batalha? Aonde você está hoje? Será que, de alguma maneira, você tem permitido a carne, né, dominar o seu ser, dominar o seu viver? Até porque, talvez, ainda não houve um encontro com o Espírito de Deus, ainda você não abriu o seu coração verdadeiramente, de Senhor, habita em mim. Senhor, eu abro o meu coração para que o Senhor faça morada, para que o Senhor venha e mude a minha vida e transforme, o teu Espírito passe a habitar em mim. Talvez se você não fez isso, essa é uma oportunidade que o Senhor está te dando nessa manhã, de sair desse lado da carne, né? Esse lado que só vai continuar gerando males na nossa vida, porque as obras da carne que são conhecidas aqui, são citadas aqui na palavra de Deus, o que elas geram é a morte. Romanos capítulo 8, né, diz que aqueles que vivem segundo a carne caminham para a morte, mas aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Deus são conduzidos para para vida e paz. Então, para onde nós estamos caminhando? Quem nós estamos deixando guiar, né, o nosso ser, o nosso viver? É o Espírito de Deus ou é a nossa carne? Amor e alegria, né, que é a primeira menção aqui, que é feita do fruto do Espírito, né? Mas o fruto do Espírito é amor e alegria. Eu vejo que essas duas qualidades, elas são, na verdade, a essência do Evangelho, né? A essência do Evangelho. Porque sem amor nós nada somos, né? E a alegria não é, né, como a gente falou quarta-feira na live, não é ficar dando risada à toa, né? Não é, tem gente que hoje busca, você vê quanta coisa tem de piadinha, né? É legal, às vezes, você ouvir uma piada e tal, mas tem gente que fica buscando isso na internet da vida com uma constante, para ficar dando risada sempre, para sentir alguma satisfação ali momentânea, mas não é isso. A alegria que a palavra de Deus fala é a satisfação, é o contentamento, é a gratidão no coração para com a obra de Deus nas nossas vidas. Essa é a alegria do Senhor. Então eu vou deixar alguns textos aqui que vão servir para o projeto Ruminar, né? Sei, quem quiser anotar aí, depois pode assistir de novo, né? Eu anotei alguns textos para que você entenda lá depois como é importante, né, o amor e a alegria na vida do cristão. O amor e a alegria são a essência, né? Alguém já disse, um pastor já dizia lá em São Paulo, que o amor é a verdadeira identidade do cristão, né? E é mesmo, né? Então, 1 João 2, de 9 a 11, fala de uma importância do amor, né? Quem não ama está nas trevas. Outra importância do amor, João 13, 35, que é o amor, o maior testemunho da igreja, né? 1 Coríntios 13, de 1 a 3, diz que sem o amor nós nada somos. Então esses textos aí você vai pegar lá em casa depois para ler, né? Isso que o pastor Ronaldo tem colocado para a gente estar buscando lá em família, lendo junto a palavra de Deus. 1 João 4, 20 e 21, né? A importância, uma outra importância do amor é que quem não ama não conhece a Deus. E aí textos também sobre alegria, né? Salmo 16, 11, fala que na presença do Senhor abundância de alegria. Sofonias 3, 17, Filipenses 4, 4, Colossenses 3, 15 a 17, 1 Tessalonicenses 5, 18, textos que falam da alegria
que traz o renovo na nossa vida, né? Traz o fortalecimento para o nosso coração, a alegria do Senhor que é a nossa força. Filipenses 4, de 11 a 13 também. 1 Timóteo 6, de 8 a 10. Então todos esses textos falam de alegria, de contentamento, né? De gratidão, né? Pela obra do Senhor. Então quando nós entendemos, né? Gratidão, quando nós entendemos a obra de Deus, quando nós entendemos o que Jesus já fez por nós, né? Todo o preço que Ele pagou no nosso lugar, isso tem que gerar um transbordar, né? No nosso coração de alegria, de amor. Então que os irmãos possam buscar nesses textos aí também a importância, né? A importância tanto do amor quanto da alegria. Amém? Vamos voltar lá pro capítulo 5 de Gálatas, no versículo 24 agora. Ele diz assim: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então nessa batalha, né? Nessa guerra entre carne e espírito, uma outra realidade, né? Que precisa ser observada por nós, é esse crucificar da carne diariamente. Não é só um momento, mas é uma constante na nossa vida. O mesmo apóstolo, né, Paulo, que escreveu aqui essa carta aos Gálatas, em 1 Coríntios 9, 27, ele diz assim, é claro que ele faz é figurado que ele fala ali, né? Mas ele diz, olha, eu esmurro o meu corpo, quando ele está falando lá do combate, né? Eu esmurro o meu corpo para que eu não venha ser desqualificado naquilo que eu preguei para outros. Então ele fala, olha, eu busco, eu estou cada dia nessa luta contra eu mesmo, né, para que eu não venha ser desqualificado. Então é uma busca diária, um crucificar da carne diariamente. Na carta aos Colossenses, capítulo 3, ele fala, olha, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Fazei, né? É um ato contínuo, é uma constante na nossa vida. Então nós precisamos levar para a cruz, né? O nosso eu precisa ser levado para a cruz. Nós precisamos pegar o nosso eu e cravar ele lá todo dia, né? Porque se nós não fizermos isso, nós não tivermos esse cuidado, esse zelo, esse policiamento da nossa carne, se nós darmos brecha, nós vamos dar vazão para a nossa carne, e aí o pecado vai entrar e vai acontecer a ruína mesmo na nossa vida. Então é um crucificar da carne diariamente, constantemente, é uma luta contra o pecado, irmãos. O autor aos Hebreus, capítulo 4, ele diz, na vossa luta contra o pecado, né, ainda não tendes resistido até o sangue. Eu acho tão interessante essa menção que é feita, né, na carta aos Hebreus, porque é muito forte. Ele fala, olha, na vossa luta contra o pecado, vocês ainda não estão resistindo até o sangue. Então ele mostra ali que tem que haver uma resistência, sabe, a chegar no máximo, não tem, é uma luta mesmo, é o nosso eu querendo, mas e a gente pegando esse eu e levando para a cruz, e diz, Senhor, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. É uma luta, amados, é uma luta, é uma batalha constante, e nós vamos ser vencedores nessa batalha na medida que nós levarmos o nosso eu para a cruz, e deixarmos ele lá cravado na cruz, né? Crucificaram a carne, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Amém? Verso 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Essa é a cooperação nossa com o Espírito de Deus. Na medida que nós
somos cheios do Espírito, que buscamos a presença de Deus, que andamos em comunhão com o Senhor vai trabalhando na nossa vida, o Senhor vai transbordando nosso coração de amor, de alegria, de todo o fruto do Espírito. E aí entra a nossa disposição agora para ir na indicativa do Espírito, né? Então o Espírito está produzindo, e agora vão surgir as situações, as circunstâncias, onde nós vamos ter que manifestar esse fruto. Então, se vivemos no Espírito, se nós estamos no Espírito, se nós recebemos o Espírito de Deus, se nós abrimos o nosso coração para o Senhor e temos aberto a cada dia, Ele tem nos enchido. Então agora vamos andar, vamos praticar isso. Então estamos no Espírito, amém. Agora é a prática, e é aí que muitas vezes nós também acabamos por falhar, né? É aí que muitas vezes o Espírito está lá nos impulsionando, mas a gente coloca barreiras, é a carne, né? É a luta, e às vezes a gente pende para a carne, né? O fruto do Espírito está sendo gerado, mas ainda assim a gente reluta e a gente não obedece. Então, se vivemos no Espírito, vamos andar também no Espírito. Essa questão da prática, né? Realmente é fácil a gente viver uma vida de amor e de alegria? Não. Sim, talvez. Acho que depende. Depende. Jesus falou para os discípulos: você amar quem ama você, isso aí até os gentios fazem. Não é que você não tem que deixar de amar quem te ama, né? Você vai amar. Mas aí Jesus ensina: amai os vossos inimigos, né? Orai pelos que vos perseguem, abençoai aqueles que vos amaldiçoam. E aí, para fazer isso, é pelo Espírito de Deus. Mas não é fácil, né? Não é fácil. Então depende da situação. E só pelo Espírito de Deus, né? Só pelo Espírito de Deus. As circunstâncias adversas da nossa vida, é fácil viver alegremente? É fácil viver cheio de alegria, contentamento? Às vezes não é. Às vezes nós estamos contentes, alegres, Deus, né, derrama uma bênção na nossa vida, na nossa família, alegria, contentamento, mas às vezes é difícil, né? Porque a situação sai do nosso controle, né? Do nosso querer, da nossa imaginação, do que nós achamos que era o melhor para a nossa vida, e aí a gente se pega, muitas vezes, além de não estarmos contentes, nos pegamos murmurando, né? Indagando, questionando Deus, por que isso, por que aquilo e aquilo outro. Então nós precisamos viver, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Vamos, é um transbordar, irmão, não adianta, é conforme nós nos entregamos, é conforme a nossa entrega. Quanto mais nós nos entregamos, quanto mais nós abrimos nosso coração, quanto mais nós vivemos em comunhão com o Senhor, e Ele enche a nossa vida, e Ele enche o nosso coração, os resultados vão ser manifestos, né? Então, quanto mais o Espírito de Deus tiver lugar na nossa vida, nós vamos ter mais facilidade, né? De nesses momentos onde é preciso amar, mesmo contra gosto, né? Mas nós vamos amar, porque o Espírito de Deus está transbordando no nosso coração. Nesses momentos difíceis da vida, circunstâncias adversas, onde nós temos que manifestar ainda assim gratidão por tudo que Deus já fez e tem feito na nossa vida, né? Porque parece que às vezes nas situações adversas, parece que Deus saiu do controle, né, da nossa vida. Mas não saiu, Ele continua no controle. Ele continua sendo Deus poderoso, fiel, maravilhoso, soberano, né, bondoso, gracioso. Ele continua sendo esse Deus na nossa vida. Mas nós perdemos, né, isso do nosso entendimento. Por quê? Porque entra justamente a nossa carne. Entra o nosso eu na situação e a gente
aí se abate, né? A gente fica amargurado e não conseguimos ter essa gratidão, né? Não conseguimos ter esse contentamento por aquilo que temos e somos. Então, na medida com que nós nos entregamos, na medida com que nós abrimos o nosso coração, na medida da nossa busca, é na medida da nossa busca que nós vamos viver esse amor, essa alegria transbordante na nossa vida. E o verso 26, ele termina aí dizendo o seguinte, né? Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que além da gente ter que crucificar a nossa carne, né, e andar no Espírito, ele está dizendo, olha, não sejam vocês mesmos aqueles que vão estimular a carne na vida do outro irmão. Para de se irritar um ao outro, né? A esposa está aí, de vez em quando eu irrito ela bastante, né? Ela fala, para de me irritar. Hein, pastor Ronaldo? E a gente irrita um ao outro. Nós somos os provocadores. Nós provocamos a pessoa, né, ao nosso lado, para que ela entre na carne. Então Paulo está dizendo, olha, não seja você um instrumento disso, nem para o outro e nem para você mesmo, né, invejando-nos uns aos outros. Nós somos, né, o próprio causador a gente fica com inveja de um ou de outro, uma situação desse, ó, puxa vida, né? E eu estou aqui, Deus não olha para mim, Deus só olha para aquele irmão, abençoa aquele irmão. E eu estou na casa de Deus, eu venho à igreja, eu oro, estou até jejuando, rapaz, não acontece. E aí a inveja sobe no nosso coração e vai levando a gente para o lado da carne. A gente não consegue mensurar a obra de Deus na nossa vida particular, né? O que Deus está trabalhando em nós, o que Deus está fazendo na nossa casa, na nossa família. Não sejamos, né? Não sejamos isso, não sejamos esse instrumento que vai estimular a carne, tanto na vida dos nossos irmãos, quanto na nossa própria vida. Ao contrário disso, o que nós temos que fazer é o que diz lá em Efésios 5, e terminamos aqui com esse texto, Efésios 5, 18 ao 21, ele diz assim: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém? Enchei-vos do Espírito, falando entre vós, né? Então, ao invés de a gente ficar se irritando um ao outro, invejando um ao outro, buscando vanglória para nós mesmos, entre nós vamos fazer o quê? Vamos falar entre nós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor de todo o nosso coração, dando por Ele graças a Deus Pai por tudo, sujeitando-vos uns aos outros, né? Permitindo com que os nossos irmãos sejam esse instrumento de bênção na nossa vida, né? Deixando Deus nos exortar, nos admoestar, nos consolar através da vida dos nossos irmãos, e aí o Espírito de Deus vai transbordar a nossa vida com isso, né? O nosso coração vai ser cheio de amor, de alegria e de todo mais fruto do Espírito, né? E nós vamos viver essa vida abundante. Eu creio, irmãos, que essa é a vida abundante que Jesus disse que veio trazer. João 10:10, né? O diabo vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim, Jesus disse, eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Jesus veio para nos dar uma vida de abundância, de paz, né? De amor, de alegria. É o fruto do Espírito transbordando na nossa vida.
Vamos orar nessa manhã? Queria fazer uma oração com os irmãos. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Feche os teus olhos, nós vamos orar em nome do Senhor. Não sei, qual é a sua situação nessa manhã. Talvez, olhando para o texto da palavra de Deus, você reconhece hoje que você tem sido dominado pelas obras da carne, até porque você ainda não entregou sua vida para Jesus. Nessa manhã o Senhor quer fazer uma obra na sua vida. O Senhor quer passar a habitar no seu coração através do seu Espírito. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, esse é o dia. Essa é a hora. Esse é o momento oportuno que o Senhor te concede de fazer uma oração agora e abrir o seu coração e crer nele verdadeiramente. Dizer: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida. Então essa primeira oração que nós faremos é para você, se você ainda não recebeu a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, e quer fazer isso nessa manhã, você ore dessa maneira, em nome de Jesus, que você fale com Deus, e diga agora aí para o Senhor: Senhor Jesus, se você quiser, repita agora essa oração que eu vou fazer, repita ela diante de Deus, abrindo o seu coração para que Ele passe a habitar na sua vida. Diga assim: Senhor Jesus, eu abro o meu coração para que o Senhor faça morada através do Teu Espírito. Vem habitar em mim, Senhor. Faz a Tua obra. Eu reconheço que até hoje eu tenho sido dominado pelas obras da carne, mas hoje eu quero mudança, eu quero transformação, e só o Senhor pode me dar. Por isso eu abro o meu coração para que o Senhor venha morar em mim, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez. Você, amado, que já pertence ao Senhor, você já é de Jesus, mas você tem percebido que a sua carne tem te dominado. O crucificar da carne não tem sido uma constante na sua vida. Nessa manhã, Jesus está te dizendo: eu tenho uma vida abundante. E essa vida abundante está disponível para quem busca, para quem se enche, para quem tem o coração voltado, para me buscar, para me servir, tem o coração voltado e aberto para que eu possa encher. Não sei como tem sido sua vida, amado. Talvez nós somos cristãos há tanto tempo, há tanto tempo já fizemos a nossa decisão por Cristo, mas por quanto tempo nós temos vivido uma vida vazia? Não temos sido transbordantes de amor, de alegria e de todo mais, do fruto do Espírito na nossa vida. Jesus quer te encher, Jesus quer nos encher nessa manhã. Jesus quer transbordar o nosso coração, quer transbordar a sua alma. Então clame a Ele nessa manhã, abra o seu coração, levante a sua voz e diga: Senhor, transborda-me nessa manhã. Eu preciso ser cheio do Teu Espírito. Que o Teu Espírito venha me conduzir, que o Teu Espírito venha tomar posse da minha vida, que o Teu Espírito Santo tome a direção do meu viver e me encha o coração de amor, me enche o coração de alegria, me enche o coração de todo o fruto do Espírito. Senhor, vem nessa manhã sobre nós, vem transbordar, Senhor, cada vida aqui, vem transbordar os nossos corações dessa vida abundante do Teu Espírito Santo, ó Pai. A Tua promessa é fiel, e o Senhor diz que, ó Deus,
O Senhor está pronto para dar do seu Espírito a todo aquele que lhe pedisse. E nós estamos aqui pedindo: dá-nos, Senhor, nessa manhã. Dá-nos, Senhor, nessa manhã, porção dobrada do teu Espírito, ó Pai. Enche-nos, ó Deus. Unge-nos, Senhor. Transborda as nossas vidas. Transborda os nossos corações. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós queremos mais do Teu amor. Nós queremos mais da alegria do Teu Espírito Santo. Oh Deus, porque a todo instante da nossa vida nós temos vivido circunstâncias, ó Pai, onde o amor tem que ser evidenciado, onde a alegria tem que ser manifesta, Pai. Então enche os nossos corações essa manhã. Transborda-nos, ó Pai, ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos a colocar em prática, Pai, aquilo que o Espírito de Deus tem produzido em nós. Que nós sejamos prontos para obedecer, como cantamos essa manhã. Que o nosso coração seja igual ao Teu, cheio do Espírito, cheio de amor, cheio de alegria, para que estejamos prontos a obedecer a Tua voz. Assim oramos, Pai, assim entregamos e assim consagramos nossa vida em Teu altar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh Pai, aleluia. Oh Senhor, continuamos em oração. Oh Deus, Tu tens colocado em nossos corações